A minha história, eu vou ser a primeira aqui a falar a respeito de como é que eu cheguei à revelação cósmica, como é que eu conheci Rogério, né, Jean Vauelan. Eu já estou no grupo há uns 25 anos, então eu fui, até mesmo, é uma história bem engraçada de contar, porque eu tinha um conhecido, o Ricardo, e a gente passou algum tempo sem se encontrar, e em certa oportunidade, por um acaso realmente da vida, a gente se encontrou, e ele me fez um convite, que eu o acompanhasse a um grupo de escritores, porque ele sabia que eu gostava muito de ler, e na nossa conversa eu acabei falando para ele que eu estava escrevendo algumas coisas e tal, e fazia realmente muitos anos que a gente não se encontrava, e aí ele falou assim, então tá, então vamos comigo hoje à noite, vai ter uma reunião de um grupo de escritores, você quer ir comigo? E eu fui, né, depois do trabalho, eu fui com ele. Então, quando eu cheguei nesse local, eu já olhei assim para Ricardo, assim, tipo, fuzilando ele, porque ele havia me levado para um... Nesse tempo, nessa época, há uns bons 25 anos a mais atrás, o Grupo Átila era a casa de Lucas, e havia uma constituição realmente nos moldes espíritas, né? Com reuniões mediúnicas, com incorporações e tal. E eu cheguei lá e já tomei aquele choque energético, até porque eu falei assim, pronto, você me trouxe, né? Você sabe que eu não gosto e tal. E ele, calma, calma, calma. E sentei, e aí foram chegando as pessoas, na época, Rogério, Fernandinho e outras pessoas, e aí eu fui ficando, mas sempre assim, com aquela agitação mental, aquela coisa que eu tenho que sair daqui, tenho que sair daqui. E aí, quando a reunião começou e tudo tal, de repente, eu comecei a me sentir muito tranquila, e a sensação que eu tinha era como se eu tivesse retornado para um lugar que eu não sabia definir muito bem onde eu estava, mas que o meu coração e a minha mente dizia que eu tinha voltado para casa, que aquelas pessoas eu as conhecia de algum lugar, e as sensações que eu tinha era de que eu tinha voltado a estar com pessoas que eu conhecia de longa data. Então foi isso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter conhecimento da obra de Jean Vauelan, que na época ainda era uma trilogia, né? Ele havia lançado apenas 3 livros, que era, salvo engano, era um livro azul, um vermelho, um amarelo e um vermelho, que era o Reintegração Cósmica, que era o primeiro, o segundo acho que era Caminhos Espirituais, e o terceiro era Karma e Compromisso, exatamente. Então, eu comecei a ler esses livros, e aí a surpresa que eu tive foi que no primeiro livro que eu li, que era Reintegração Cósmica, que era um aparato geral a respeito da reintegração cósmica, lá ele começava a falar de capela, dos anjos, e da vinda desses seres aqui para a Terra e tudo mais. E aí foi quando eu falei assim, eu acho que eu tenho alguma coisa escrita nesse sentido em algum lado. Então, quando eu cheguei em casa, eu, eu escrevia e guardava em cadernos, e ia deixando por ali, porque eu achava que eu estava começando, por isso que eu tinha me interessado em ir para a tal da reunião de escritores, porque eu achava que eu estava começando a criar, né? Eu estava começando a elaborar um livro e tal. E aí foi quando eu me deparei com algumas coisas que estavam lá, que eu percebi que havia ali uma coesão, que havia ali né, que não era exatamente o que ele estava dizendo, mas era muito aproximado. E logo depois eu comecei também a estudar as obras do Pentateuco Espírita, eu li quase todas, do Pentateuco eu li todos, e aí eu vi que a forma como eu escrevia, a forma como muita coisa do que havia escrito, que muitas vezes era em forma de perguntas e respostas, e eu perguntava e eu respondia. Então, aí eu comecei a perceber que havia algo estranho ali nessa escrita. E foi quando eu comecei a perceber que realmente eu estava escrevendo. Bom, mas isso, eu entrei tardiamente na universidade, entrei aos 28 anos, e comecei a fazer a faculdade de serviço social, dei um tempo,
na Revelação Cósmica, mas fiquei estudando e tal. Depois eu retornei. Quando eu retornei, Jean Valjean já tinha lançado muitos outros livros e eu tomei conhecimento daquilo tudo e, posteriormente, comecei a escrever um livro. E aí, eu já sabia que eu psicografava, mas eu não gostava desse termo porque eu não queria ficar muito atrelada às questões do espiritismo como religião, né? Porque desde pequena, se tinha uma coisa que para mim era assim, era determinante, era que eu não conseguia me ligar muito à religião. Eu já conheci várias religiões, já tentei me encaixar em alguma delas, mas algo sempre eu não conseguia, os rituais me incomodavam, ou uma coisa ou outra me incomodava, e eu sempre não consegui me fixar muito. Mas, surpreendentemente, eu consegui permanecer durante muito tempo junto ao Grupo Atlas por um motivo. Eu não era obrigada a nada, eu ia quando eu queria, saía quando eu quisesse, lia o que eu quisesse, falava o que eu queria. Então, assim, havia total liberdade de ir, de vir, eu não precisava seguir nada, eu não precisava fazer nada, eu simplesmente estava lá porque eu queria, porque aquilo havia um significado para mim. Então, eu escrevi meu primeiro livro, ele só existe em e-book, eu acho que é o Anjos Decaídos, o legado cósmico da humanidade terrestre. Esse livro, ele foi escrito na época ainda, eu ainda vivi um processo muito forte de comunicação com Yahvé, com Javé, e os dois anjos dele, eu escrevi esse livro com Aifael e Aigrael, que no caso seriam Rafael e Gabriel, e aí eles fizeram um aparato do processo da reencarnação cósmica nesse livro, e eles colocaram a visão de um terrículo, a visão de um biodemo, que no caso é um capelino, e a visão de um ser cósmico. Então, eles colocaram como é que foi feito essa coisa dos anjos vindo para cá e como é que foi feita a reencarnação. E, numa segunda parte, eles começaram a fazer uma narrativa da preparação da vinda de Sofia se transforma, de Sofia encarnar não, desculpa a expressão que está completamente errada, de Sofia se diminuir ao ponto de ser inserido num corpo humano para nascer na forma humana como Jesus. E aí ele passa a fazer a narrativa de todo o percurso de Jesus na infância, isso em pequenos capítulos, poucas páginas, mas ele sai o apostolado de Jesus, até chegar à crucificação, até chegar à saída dele. E nessa época havia eu estou me delongando, mas eu acho que é interessante isso, porque eu nunca contei, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse livro. E aí, nessa época, havia um espírito em especial, que a gente tinha uma ligação muito forte, e era ele que era meu guia espiritual, chamado Rochester. Então, era ele que estava me treinando na escrita mediúnica. Então, ele fez a finalização desse livro. Então, na época, a gente ainda tem uma visão muito romântica, né? Da vinda de Jesus e de tudo que representava. Então, tá lá, tá tudo escrito. Esse livro tem uns 15, 16 anos aí. E hoje eu olho para ele e digo assim, poxa, mas esse tempo aqui era um tempo realmente muito diferente desse do qual eu agora vivencio na escrita desses outros livros. E aí depois eu vim para Portugal, vim acompanhando o esposo, que veio fazer um doutorado, que chama-se doutoramento, e aí eu vim com ele e meu filho, João Gabriel. E aí fiquei 6 anos aqui em Portugal e comecei a fazer um mestrado. E aqui em Portugal foi que eu havia lido O Sorriso de Pandora no Brasil, o Sorriso de Pandora de Jean Valjean, e aquilo causou um impacto em mim muito forte. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu me coloquei à disposição de Pandora para escrever, porque eu estava impactada com aquilo, queria saber quem era aquela figura, quem era essa Pandora, e o livro estava todo marcado, e eu tinha feito resumos no livro, e eu dizia assim, poxa, mas caramba, se ela quisesse escrever comigo, eu adoraria, né, porque
eu tenho ali uma atração muito forte por pessoas fortes, né, de ambos. Então, Pandora representava para mim isso, né, tanto é que eu gosto de escrever com figurinhas esquisitas, né, estranhas, ou então aquelas que são reconhecidas pela humanidade de forma controversa. Então, assim, eu tenho isso como missão mesmo de me colocar à disposição para dar voz, né, para essas figuras mal entendidas, para que elas possam contar a história delas por elas mesmas, né. Então foi isso que eu fiz. Então, eu me acertei com Pandora, porque a gente tinha ali uns pontinhos que não combinavam muito. Pandora é uma figura muito forte, muito, eu posso dizer, naquele período um pouco autoritária, no sentido de dizer assim: eu escrevo com você, mas você não pode, dentro do meu romantismo humano, né, de ver as coisas com muita beleza, com muita sob proteção divina, e está tudo certinho, tem alguém protegendo, tem alguém cuidando, né, e Pandora batia pesado, né, para desconstruir essa coisa dentro, né, do meu raciocínio lógico. E algumas personalidades que eu tinha em alto padrão, ela olhava para mim e dizia: calma, não é bem isso, você precisa ver o outro lado. Então, todo esse processo foi forte dentro de mim, porque desconstruiu muita coisa, né? E a gente chegou num acordo ali, e aí a gente estabeleceu essa ligação de escrever o primeiro livro da vida de Pandora, né? Onde ela faz esse aparato sobre a vida que ela teve no Olimpo, né? Que agora resultou em 3 livros, mas todos os 3 eu escrevi aqui em solo português. Eu acho que é porque tem um portal aqui, eu tive uma experiência mediúnica muito forte em Belém, em Lisboa, depois a gente pode falar sobre isso, que me fez entender o motivo pelo qual eu escrevi esses livros aqui. E o mesmo se deu com Eolus Bell. Eu tinha uma paixão violenta. Tudo que eu via, tudo que eu escutava, tudo que eu lia a respeito desse ser com o outro nome dele, eu dizia assim: não, algo dentro de mim ressoava dizendo que não era aquilo, que não era bem aquilo. Então, quando eu li os livros de Jean Valjean, o primeiro que eu li, que me chamou realmente a atenção foi o Testamento de Jesus. Era um livrinho fininho, assim, tal, e aí eu tinha escrito anteriormente algumas mensagens individuais, assim, que eu escrevia, às vezes eu estava aqui e pegava uma caneta e começava a escrever, eu ainda estava em fase de treinamento, né, eu chamava esse período de treinamento, eu passei anos e anos e anos escrevendo folhas soltas, às vezes eu escrevia um papel todo, mensagens cortadas, diversos assuntos, e eu guardava aqueles papéis e tal, pronto. E aí eu escrevi algumas mensagens que eu não sabia quem era esse ser, mas eu tinha impressão que eu tinha uma ligação muito forte, porque toda vez que eu escrevia com ele eu chorava, e aquilo para mim era como se eu abraçasse e aquele ser sempre na retranca, assim, meio que, sabe, não sabia muito bem o que ia encontrar, e eu sempre querendo entender, né, mas eu não sabia quem era. E aí, quando foi um belo dia, eu já termino, quando eu sou bem prolixa mesmo. Quando foi um belo dia, eu estava conversando com o Rogério, com o João Varela, e falei assim, eu chamei ele de Roger: Roger, eu não sei o que está acontecendo, eu estou escrevendo umas mensagens aí meio esquisitas. E tem uma aqui em particular que eu não estou entendendo nada, mas a figura me disse que eu falasse para você que você ia entender bem direitinho o que é, então me explica. Aí ele falou: manda para mim. Aí eu mandei. Aí ele falou assim: Gê, vou te mandar uma coisa, mas você não pode, porque eu estou escrevendo agora. Mas dá uma olhada nesse capítulo desse livro aí. Quando ele me mandou, era assim, tipo, praticamente, né, a mesma coisa e tal, era o mesmo ser, a gente viu, por conta da linguagem, por conta da forma que se colocava. Então foi ali que eu entendi, no livro de Rogério, o Testamento de Jesus, e a Luzbel dizia que estava procurando humanos para contar a história dele.